Então, bloco 5 a gente vai falar um pouquinho mais de estrutura e escala. Uma coisa já um pouco mais séria, mais avançada. Quais são os pilares que você sempre estrutura em toda operação nova que você vai começar? Ó, eu não começo uma operação sem ter clareza de 3 coisas, tá? Tem que ter clareza dessas 3 coisas. Primeiro, é o porquê. O porquê, geralmente, eu divido em paixão, propósito ou demanda. Eu só começo uma nova loja, uma nova operação, se eu ou um dos envolvidos no projeto formos apaixonados pelo aquele nicho, ou por aquele produto ou por aquela operação. Não precisa ser eu, pode ser um dos sócios, ou alguém diretamente envolvido, apaixonado, ou tem o propósito, ou então aquele produto tem uma demanda muito grande que precisa ser atendida. Então a primeira coisa que eu olho é para isso. Eu não olho só para demanda. Demanda, paixão ou propósito. Um dos 3 tem que ter. A segunda coisa que eu olho é o mercado. Eu aprendi depois de muito tempo apanhando que nem sempre o que ninguém está vendendo é sinal que é uma grande oportunidade. Às vezes ninguém vende porque não vende. Então eu faço uma análise muito boa de mercado para ver como eu vou construir essa operação. Para entender os produtos, para entender a dinâmica que eu vou trabalhar, para entender toda a estrutura. E o terceiro ponto é o planejamento estratégico. Eu faço o desenho, inclusive das coisas que podem dar errado e que tem o potencial de dar errado lá na frente para eu analisar se faz sentido ter aquela operação. Então, imaginando uma operação de dropshipping, eu já começo a imaginar se é um produto que tem potencial de escala ou se são produtos que têm potencial de escala. Eu já começo a olhar como os meus concorrentes se posicionam, se eles investem muito em anúncios, se eles investem muito no orgânico, ou possíveis concorrentes. Eu já começo a analisar como o mercado está se comportando, como é que é o padrão de mercado. Então é uma análisezinha padrão para ver tudo o que está acontecendo e eu criar o meu plano estratégico. E meu plano estratégico vai: quem é o meu público-alvo ideal? Como eu vou alcançar esse público-alvo ideal? Quais as redes sociais eu pretendo criar? Quais são os produtos que eu vou trabalhar? Aí dentro do produto eu crio um portfólio de produto. Qual tipo de produto? Faço o desenho completo, fazendo aquelas projeções mais malucas que você puder fazer lá na frente, imaginando se você daqui a 3 anos ainda vai querer estar trabalhando com aquela loja. Eu faço realmente aquele planejamento gigante. E no final tomo uma decisão. Então, nos 3 alinhados, aí eu vou e inicio a loja. Tem que estar sempre isso. E é basicamente isso que eu ensino para os meus alunos. O drop, ele é fácil. Vou até mudar, vou corrigir rápido aqui. O drop não é fácil, ele é simples. Simples. Muito simples. Se você tiver clareza dos processos, cara, é muito simples. Quer dizer, e para você ter clareza de processos, ou você tem que fazer por 7 anos e ir quebrando a cabeça, ou você pode aprender com alguém que já passou por isso, né? Exatamente. Hoje eu acho que é muito mais fácil aprender com quem já passou por isso. YouTube, eu não falo nem de comprar curso, tá? Vai aqui no YouTube da 3 Cliques, vai ter conteúdo sempre pra vocês. Nesse conteúdo vai ter muita coisa que vai te ensinar. Vai no canal do professor Luciano Augusto, tem muito conteúdo. Vai no canal do Douglas Souza, vai no meu canal. Tem muito canal no YouTube que vai te ensinar muita coisa de dropshipping sem ser um curso. Depois que você entendeu a dinâmica, compra um curso, compra uma mentoria, depois compra um mastermind, depois aí você vai crescendo. Mas dá pra começar com o YouTube. E você usar a experiência de quem já quebrou a cara é muito melhor. Muito melhor, né? Tá. Thiagão, na sua visão, o que impede a maioria das pessoas de escalar de verdade? Medo. Medo de fracassar é o básico, tá? Todo mundo tem medo de errar. Medo de julgamento, medo de fracassar. Hoje eu brinco lá que para a parte de escala, geralmente eu atuo nas minhas mentorias, nos meus programas, mais como psicólogo do que como estrategista. Você tá brincando. Porque a pessoa tem medo, tá tudo certo, mas ela tem medo de dar errado e ela trava. Tá tudo certo, bota mais dinheiro, investe um pouquinho mais. Não vai, medo. Eu entendo que tem aquela questão da veia empreendedora. Tem gente que tem coragem de ir lá, arriscar, deu certo, deu errado, acabou. Mas a grande maioria tem medo do fracasso. Tem medo de como as pessoas ao redor vão falar se não der certo. E o medo trava. E com tantos alunos que eu acompanho, a grande maioria é medo. Medo. Tá tudo certo, tudo funcionando, com uma margem de lucro boa, mas tem medo. Medo do que vai acontecer, medo do que vão falar, medo de dar errado.
E eu acho que uma grande habilidade que todo empresário deve ter é essa autorresponsabilidade de assumir o controle quando tá dando certo e quando tá dando errado. Quando tá dando certo, você tem que assumir o compromisso. Eu vou continuar fazendo, e mesmo se der errado, também tá tudo certo, porque é um aprendizado e foi uma tentativa de crescimento. Só que as pessoas acabam estagnando. É muito comum você ver pessoas que faturam 50 mil por mês. É mais difícil você ver quem fatura 1 milhão. Porque para sair dos 50 mil tem que ter coragem. Para botar mais dinheiro, para contratar, para negociar com o fornecedor e ser ousado na negociação com o fornecedor. E a grande maioria trava nessa hora. Quer dizer, olha que coisa, né? Você que tá ouvindo talvez pela primeira vez pode estar imaginando. Caramba, ele falou que é fácil, né? Simples das pessoas venderem 50 mil por mês. E você pode estar falando, caramba, eu nem fiz a minha primeira venda, não sei nem como começar. Mas veja, já tem todo um caminho desenhado e trilhado. E nós estamos falando aqui da escala de sair de 50 para 1 milhão, né? Então imagina para você chegar nos 50 mil. É super possível, tá, pessoal? Então acompanhe sempre aí os conteúdos do Thiago, aqui do canal da 3 Cliques, que a gente vai sempre trazer os passos aqui para você conseguir fazer isso. Thiagão, sensacional, né? Acho que a última pergunta desse bloco seria: como você enxerga essa relação entre automação, o time e o resultado? Boa pergunta, porque o time hoje, eu aprendi recentemente, eu demorei a aprender isso também, que uma empresa ela é feita de pessoas. O principal ativo são as pessoas e o processo que essas pessoas seguem. Eu demorei muito a aprender isso. Hoje qualquer empresa minha, qualquer loja, ela nasce junto com a construção de um processo. Como eu escolhi esse produto, por que eu escolhi esse produto e como eu estou anunciando. Por que eu estou anunciando? Isso tem que ser documentado. Porque eu crio um padrão para que qualquer pessoa consiga entrar na minha operação e replicar. Tá bom. A escala está exatamente nisso. Olhando para um time hoje de alta performance, nós conseguimos criar muitos padrões, mas a escala acaba dependendo de muitas pessoas, dependendo do processo. E com a automação, nós conseguimos pegar pessoas chaves, automatizar muito desses padrões e ganhar muita escala usando as pessoas certas sem precisar escalar muito o time. Então, hoje, eu não consigo enxergar uma empresa com uma alta margem de lucro olhando para o dropshipping sem ter um time alinhado com os ideais e os objetivos da empresa e sem ter automações que facilitem o trabalho desse time no dia a dia. Se você não tiver o time alinhado e as automações facilitando o trabalho deles, dificilmente você vai ter uma operação de escala no dia de hoje com uma boa margem de lucro. Se você não tem isso, você naturalmente vai ter que contratar mais. Aí você vai ter que começar a terceirizar atendimento para melhorar a qualidade, você vai ter que terceirizar criativo para melhorar a qualidade, você vai começar a terceirizar e naturalmente você vai só abrindo mão da sua margem de lucro. Automatizando, tendo bons processos e tendo um time alinhado com os objetivos da empresa, você chega ao nível que você quiser de escala sem muita preocupação. Sensacional. É uma aula, né? Uma aula. Acho que se você está ouvindo isso, você pegar esse conteúdo e aplicar, com certeza você vai ter chances muito maiores de sucesso, né? Então, para a gente fechar aqui esse bloco, Thiago, qual conselho você deixaria para quem quer sair do amadorismo e construir uma marca de verdade? Boa. Hoje, eu gosto sempre de... Eu aprendi como professor, sou professor há muito tempo, né? Não falei lá no começo, mas em todas as áreas que eu estive na minha vida, em algum momento eu acabei me tornando professor. No quartel, olha só, eu fui lá para aquela etapa do Quartelex, que você é professor de quem está entrando novo. Depois, na época do papel de parede, eu fui contratado para uma empresa que ensinava a instalar papel de parede. Então, assim, eu sempre tive essa vocação para ensinar. E eu aprendi que quando a gente coloca passos, fica mais fácil para a pessoa aprender. Tá bom. Tá? E para mim, tem 3 passos que é importantíssimo para você ter sucesso em qualquer área da vida. E não só para se tornar uma empresa profissional, mas qualquer área da vida. Primeiro, defina com clareza onde você quer chegar. Então, eu quero chegar na minha empresa profissional, na minha empresa de dropship profissional, que fature 1 milhão por mês com uma margem de lucro de 25%. Bem claro, o caminho exatamente o objetivo.
faturando 1 milhão por mês com 25% de margem de lucro lá na frente. Esse é o meu objetivo e é o caminho que eu vou trilhar, chegar nessa empresa. Segundo, se conectar com pessoas que estejam trilhando o caminho ou que já chegaram no seu objetivo. Olha só. E por isso que eu falei lá do Drop Summit no início, o meu objetivo foi estar perto dessas pessoas que eu não tinha no início. Defina o caminho e o seu objetivo, esteja em lugares onde as pessoas que já trilharam esse caminho e já fizeram da forma que você quer fazer estão, e também as pessoas que estão trilhando, que é importante você ter companheiros na jornada. E terceiro, entenda que você pode ser o pior da sua empresa. Hoje, o grande erro do empreendedor, principalmente iniciante, é que ele quer ser o melhor em tudo. É um pouco do ego. Cara, eu sou o dono, eu que mando aqui, então tem que ser bom em tudo. E quando você começa a olhar pessoas de sucesso nessa jornada, você vai ver que elas reconhecem que elas não são boas em várias áreas. E elas começam a colocar pessoas para gerir aquelas áreas. Então não tem sucesso sem ter clareza de onde quer chegar, sem ter relacionamento com pessoas que já chegaram lá ou que estão indo para lá, e sem ter pessoas boas liderando pontos chaves da sua empresa. Sem esses pontos, você nunca vai ser profissional. Que isso, hein? Que nível, hein? De aula. Podcast aqui tá... Foi o que eu aprendi em 2019, apanhei muito para conseguir botar em prática, mas hoje é o caminho que eu acredito que faz as coisas darem certo. Muita gente me pergunta, Thiago, tanto de empresa que você tem, o tanto de coisa que você faz, como é que você faz para dar certo? É exatamente isso. Perfeito. Quando eu quis fazer evento, eu procurei as pessoas que faziam evento. Eu comprei mentoria, eu me virei amigo de quem fazia evento e eu comecei em evento de fazer evento. Olha que coisa. Defini a meta que eu queria pro Drop Summit e contratei pessoas chaves. Sensacional. Bom, Thiago, obrigado mais uma vez pelo 5º bloco. E aí, tá curtindo? Se você curtiu esse vídeo, então se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa seu like. A gente quer que esse conteúdo alcance mais vidas e transforme mais vidas.